Trazendo mais informações, Léo, para quem nos acompanha, o ministro Gilmar Mendes mandou soltar ontem 85 presas que cumpriam ali uma pena em regime semiaberto no Distrito Federal. O objetivo era liberar espaços para as mulheres que foram detidas após os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. O decano do STF atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal, que apontou uma superlotação na cadeia. As detentas liberadas passarão a usar tornozeleira eletrônica pelos próximos 90 dias. Depois disso, a medida vai ser reavaliada. No caso, disse o Gilmar Mendes na sua decisão o seguinte: as 85 apenadas indicadas já dispõem do direito de deixar o estabelecimento durante o dia e retornar para pernoitar, disse então o Gilmar Mendes na sua decisão, ele liberando 85 presas então desse regime semiaberto. Essas presas agora vão usar a tornozeleira eletrônica e ele liberou essas 85 para que outras mulheres fossem ali detidas em Brasília, viu, Léo? O presídio de Brasília, 85 pessoas presas. Deixam, então, a cadeia para que outras 85 cheguem após as detenções que aconteceram em Brasília, Léo. Eduardo Borgo. Eu nem vou falar nada, viu, Borgo? Você fala. A gente tem que analisar isso aí de uma forma muito séria e muito honesta, Léo. O que acontece? Eu venho batendo bastante nessa tecla de fazer a diferenciação entre quem estava dentro dos prédios públicos, quebrando, destruindo patrimônio, quem estava, ontem até mais uma vez eu me reporto aqui ao Marcos Duval, quem entrou nos prédios públicos só filmando e às vezes, muitas vezes falando, olha, não destrua, não faz isso, estamos aqui protegendo, e quem estava lá fora na esplanada, tá lá no gramado, e no que o batalhão de choque passou, levou todo mundo, colocou todo mundo ali na mesma situação. E outra situação também, quem estava no QG do Exército ali em frente, manifestando legitimamente, pelo que diz a Constituição, artigo 5º, artigo 220 e 359-T do Código Penal, sabe? Não, óbvio que não, aquelas pessoas, se tinha alguma pessoa, acredito que não, que participou daqueles ataques e depois foi para o QG. Eu não acredito, até porque a prisão ali demorou mais de 24 horas para acontecer e pelos relatos que nós acompanhamos nas redes sociais, muitos acabaram indo para o QG e depois indo embora porque sabia que ia até a prisão. Então, o primeiro fato, nós temos, para fazer uma análise sim, dessa situação, nós temos que diferenciar essas 4 situações. Quem quebrou, quem atentou mesmo, quem entrou lá e filmou, estava ali na frente filmando, quem estava no gramado e quem estava no QG. Tá? Quem praticou atos atentatórios contra as instituições, quem entrou lá, quebrou, depredou, tacou fogo, essas pessoas têm que ser punidas, tá, com rigor da lei, respeitando o devido processo legal, a todos os direitos que a Constituição nos dá. Tá? Mas essas pessoas, isso é inadmissível o que aconteceu, classifica até como uma burrice, uma insanidade o que aconteceu lá em Brasília. Até porque hoje está todo mundo ali na mesma régua, pagando por isso indevidamente, tá? Mas a realidade é essa. Então nós temos que separar essas 4 situações. Se as pessoas que estão lá na colmeia, que é a penitenciária de Brasília feminina, tá? Tem a Papuda, onde tem alguns presos para os homens, e a colmeia, que é feminina. Então, supondo uma situação que essas presas, essas mulheres que estão lá, são exatamente as que identificadas como praticantes dos atos contra as instituições, tá? E levando em consideração que as mulheres que estão cumprindo pena no regime semiaberto já têm o direito de sair durante o dia, já estão próximos de cumprirem a pena, nesse caso, eu entendo, tá, que até as pessoas que estão presas lá sairiam beneficiadas. Não deveriam, se for as mulheres que estivessem no quartel do Exército, ou ali no gramado, ou que não praticaram atos. Essas pessoas eu defendo que sejam colocadas em liberdades urgente, ainda que sob o uso de tornozeleira eletrônica. Mas levando em consideração que as pessoas que realmente ele tem provas, tá? Não pode falar que praticou, porque não foi condenada ainda, mas tem provas, tem filmagem, tem câmeras ali, tem vídeos, enfim. Você coloca, se essas pessoas forem as que vão ficar lá na colmeia
e outras mulheres ali no final do cumprimento de pena, no regime semiaberto, que já conquistaram o direito de trabalhar durante o dia e que só voltam à noite, tá? Teria também um benefício indireto a essas pessoas que estão lá nessa prisão na colmeia, porque esvaziou a prisão, tá? Nós sabemos que hoje o sistema penitenciário acaba atuando com o dobro, triplo às vezes, da capacidade das celas. Então, para quem vai ficar ali presa, detida dentro desse lugar, acaba sendo menos ruim, vamos dizer assim, ficar, por exemplo, 10 mulheres do que ficar com 20, com 30. Então, eu vejo por esse lado. Agora, nós não podemos deixar de levar em consideração, e aí eu defendo que as pessoas que estavam no QG, ou que estavam ali no gramado, ou que não foram identificadas com vídeo, com filmagens, destruindo o patrimônio público, que essas pessoas sejam colocadas em liberdade. Liberdade, ainda que sobre o uso de tornozeleira eletrônica, não tem que estar no local desse. É uma situação delicada, eu acho que na ânsia ali de mostrar uma atitude, até de impedir novas manifestações constitucionais, porque esses atos não acabaram com o 359-T do Código Penal, nem com o artigo 5º da Constituição. O brasileiro ainda tem o direito de se manifestar pacificamente, tá? Mas, diante de tudo isso que está acontecendo, sequer as manifestações pacíficas estão sendo permitidas, pelo que a gente vê. Então, tem que analisar isso aí com muita calma, com honestidade. A gente não pode simplesmente tirou presa e colocou gente inocente ou patriotas. Não é bem assim. É óbvio que tem um debate desse nas redes sociais, isso aí machuca a gente por tudo que a gente está vendo, tá? São pessoas que descumpriram a lei, só que a gente também não pode concordar com quem entra lá e quebra patrimônio público, rebenta vidraça, atenta contra o Estado de Direito. Isso aí não cabe. Eu, como advogado, eu não posso chegar aqui e falar simplesmente está errado, tirou presa e colocou cidadão de bem. Não é bem assim a análise que a gente tem que fazer. Tem que diferenciar a participação ali, os indícios de cada um. Muito bem, agora 9 horas e 33 minutos. Nós estamos com 9.600 likes agora, dá pra gente chegar em 10 mil likes, temos mais de 14 mil pessoas assistindo a nossa programação, né? Dá pra gente subir esse número, chegar a 10 mil likes agora, engajar a nossa programação e fazer com que a nossa programação chegue ainda muito mais longe, muito mais pessoas que precisam, né, da nossa informação, tá certo? Às 9 horas e 33 minutos, tem gente participando com a gente, né, sempre por todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós temos o Aloísio, a Edilza, também a Priscila Santos, Elias da Silva, também o Rodrigues, né, participando com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Erinaldo Cruz Gouveia, a Edilza Leandro, Douglas Tomazetti, isso, ouvindo a nossa programação, Sampaio, Priscila Santos. Muito obrigado, pessoal, que está nos acompanhando, né, através do nosso canal do YouTube, tá certo? Vai deixando ali a sua mensagem pra gente. Nós vamos bater agora 10 mil likes, vamos virar para 10 mil likes, 10 mil joinhas das pessoas que curtem a nossa programação e indicam, né, para aqueles que ainda não... Aí, uma salva de palmas, parabéns. Aqueles que ainda não tiveram o acesso, né, à Jovem Pan News Bauru. A partir do seu like, as pessoas acabam recebendo também, né, a indicação para assistirem o conteúdo da Jovem Pan News Bauru. Alex Silva, tem gente participando conosco através do Telegram, 14988